Boa noite, queridos e queridas, amigos, seguidores do Evangelho da Noite. Estamos aqui com grande alegria, mais uma vez reunidos para fazer o culto do dia 28 de setembro de 2023. Não é uma beleza? Então, vamos aqui fazer a leitura da página de abertura, que vai nos ajudar a sintonizar com os planos do Altíssimo, né? Os planos mais altos da espiritualidade. E é uma lição do livro Fonte Viva, meu exemplar, minha edição super antiga, acho que é dos anos 80, talvez. Agora tem umas grandes. O livro é grande, as letras são maiores. Eu acho que é pro povo, né, que não enxerga direito. Já pensou isso? Então é a lição 52. Vamos ver aqui o negócio. É a lição 52. Marchar, servir e marchar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É o aluvião de futilidades da vida inferior, a invasão dos vermes, simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte, a lama da inveja e do despeito, as trovoadas da incompreensão, os granizos da maldade, os detritos da calúnia, a canícula da responsabilidade, o frio da indiferença, a secura do desentendimento, o escauracho da ignorância, as nuvens de preocupação, a poeira do desencanto, todas as forças imponderáveis da experiência humana, como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante, defrontado por toda espécie de dificuldades, segue para frente, oferecendo ao serviço da perfeição
quanto possuas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que, para a obtenção da melhor parte da vida, é preciso servir e marchar incessantemente. Graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange maravilhosa de trabalhadores, graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda, espíritos guardiões da família e individual. Graças à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, vamos poder agora estar embebidos nessas vibrações de luz, de paz e de amor. Graças a toda essa espiritualidade que é realmente que vai realmente fazer acontecer esse culto. Graças a todos os queridos amigos encarnados e desencarnados que concorrem para o acontecimento desse culto no lar, que é o culto do Evangelho da Noite, da Aliança da Fraternidade. Então, pedimos que nós possamos estar com as mentes e os corações abertos, as nossas portas e janelas abertas à espiritualidade, a toda essa egrégora do Evangelho da Noite, que vai vir nos visitar, que possa nos beneficiar os nossos lares físicos e espirituais, possa abençoar a todos que residem conosco na nossa casa, nas nossas casas, e todos aqueles que convivem conosco, que fazem parte desse EON e que estão na senda, nesse EON, na senda conosco, que dividem conosco tarefas, lugares, moradia. Dessa forma, pedimos para que possamos ser abundantemente abençoados nesse culto, que possamos ser visitados pela espiritualidade superior, que possa nos reharmonizar e nos reenergizar. Pedimos a permissão para dar por aberto o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de São Francisco de Assis: paz e bem, graças a Deus. Então, hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, mais ainda, dando continuidade ao capítulo 2, nós vamos apreciar os versículos de 15 a 24, tá? Esses versículos estão separados por Pastorino em 3 momentos, em 3 estudos, tá? Então ele separou de 15 a 20, ele colocou a visita dos pastores, tá? Depois o 21, versículo 21, circuncisão. E os versículos 22 a 24, apresentação. Então, ele narra essas passagens, agora Lucas. Quem botou esses títulos foi Pastorino para ajudar no estudo, né? Dividiu em etapas. Mas quem narra é Lucas. Ele diz: quando os anjos
se haviam retirado deles para o céu. Diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. E foram a toda pressa e acharam Maria, José e a criança deitada numa manjedoura. E, vendo isso, divulgaram o que se lhes havia dito a respeito desse menino. Todos os que o souberam admiravam-se das coisas que lhes referiam os pastores. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Completando os 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito macho será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está dito na lei do Senhor, um casal de rolas ou 2 pombinhos. É o que deveria ser oferecido em sacrifício na apresentação do menino ao templo, né? Então, isso não era feito com meninas, isso era feito com o primogênio, mas mais ainda, vamos ver aqui, aqui não diz, né? Mas era mais esse preceito de apresentar o templo e oferecer um sacrifício, era mais para aqueles nascidos, os primogênitos, só o primogênito. O segundo já não vai ter essa prescrição, né? Que é segundo os nascidos da tribo de Levi, né? de Judá. Primeiro apresenta o templo. Porque aí eles têm que consagrá-lo, são os da tribo de Levi. Por quê? Porque esses é que vão ser mormente os sacerdotes. E, assim, o primogênito. Então, os outros filhos não tinham essa necessidade. É um preceito que, de certa forma, foi mantido dentro do coração das famílias, do querer das famílias, porque a gente sabe disso, principalmente os que têm mais idade. Primeiro, as famílias eram grandes e tinham vários filhos, tá? E aí, as famílias queriam, mesmo aqui no Brasil, você vê o negócio 1.200, 1.900 anos depois, aqui no Brasil, era bonito ter um filho padre. Então, um filho tinha que ser padre. E aí, aí a família, dependendo do tamanho, né, não ia querer jogar logo o primeiro, né? Mas aí, conforme ia nascendo, já ia tentando empurrar um. Então, depois, quando já havia, aí já é século XX, já havia faculdade, né? Aí era bonito ter um filho médico, um filho advogado e um filho padre. Aí a família estava
completa, perfeita. Não tinha rede social, mas o objetivo era isso, ser família perfeita. E aí, às vezes, principalmente a família com dinheiro, e na Europa, né, era até uma necessidade, né, principalmente família ligada à política, porque a igreja era uma outra instância política, né, a igreja também participava. Então, na Europa era necessário, né, ter um filho padre, né, para você ter uma ideia até o que é que acontece. Como não era porque não era por vocações, né? Não era para rezar para a família, por rezar a Deus pela família, né? Era para poder ter uma inserção num outro nível de decisão e de decisão política. Para vocês terem uma ideia, comprava-se, famílias ricas, comprava título, comprava lugar, né? Título de bispo, de arcebispo, entendeu? Então o cara nunca foi nada na vida, ele não sabe nada de evangelho, de doutrina do Cristo, e ele, de repente, ele virava bispo. Então a família comprava o cara, né? Na Europa medieval, tá? Então, isso é mais ou menos, você vê como é que isso passa, né? E nesse caso aí, o povo judeu tem aquelas 12 tribos, né? E os que vinham da tribo de Levi iam ser sacerdotes, o primogênito. E aí, se você não quisesse que seu filho fosse sacerdote, que você poderia ter um negócio bom, que você queria que ele herdasse, né? Ainda mais que é o primogênito, né? Podem nascer outros, mas você naturalmente ia querer guardar e manter os negócios da família, né? E aí então você tinha que dar um sacrifício. No caso da família ser da tribo de Levi, e até precisa mais ainda, né, que o filho fique na família para ajudar, né, a trabalhar na família. Então, nesse caso, você oferece o sacrifício mais modesto, né? Então, como ele diz aqui, e para oferecer um sacrifício segundo o que está dito na lei do Senhor. Aí, entre aspas, um casal de rolas ou 2 pombinhos. Então, por que isso? Porque as famílias mais modestas não poderiam oferecer um cordeiro. Eu já tratei disso aqui em lições passadas, né, que geralmente o cordeiro é o próprio templo que oferece, ou famílias abastadas em algumas ocasiões, tá? Especiais. Porque no dia a dia oferecia um preazinho, né, um pombinho, as 2 rolinhas, né? As 2 rolinhas é um tipo de pombinho lá que também tem até aqui, mas essa rolinha não deve ser a mesma, tá? Essa rolinha que tem aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, que está até sumindo, né? Porque os pombos ocupam o lugar dela, né? Comem a comida dela. E aquela rolinha marrom, ou os pombinhos, que também não são os pombos que você conhece, o Columbus, né? Que o Dom João trouxe aqui para o Rio de Janeiro, da Europa, para enfeitar as cidades. São esses pombos que ficam em igreja, que não são daqui, tá? Do Brasil. Enfim, eu não estou dizendo que eu concordo com isso, nem acho isso maravilhoso, tanto é que o próprio povo judeu já acabou com isso, né? Que eu saiba, não tem sacrifício no judaísmo, mas na época tinha. Então, também entre aspas, como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito macho será consagrado ao Senhor. Porque, ao final de contas, né, o judaísmo, ele é uma etnia, ele é uma nação, ele é uma religião. Então, não dá para deixar à disposição de vocações, né?
a pessoa tinha que ter uma das tribos ligadas a essa sucessão, né? Tem um outro grupo são os saduceus, né? Que também é da onde vinham os sumos sacerdotes e sacerdotes, tá? E aí vamos voltar, né? Porque essa narrativa, ela começa lá no último culto que a gente fez. O que acontece lá no último culto? Vamos ver aqui. Visitas dos pastores. O que a gente viu lá no último culto? Quando ele começa aqui no versículo 15, quando os anjos se haviam retirado para os céus para o céu deles, dos pastores, onde estavam os pastores, para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Que esses pastores aí poderiam ser judeus, mas não quer dizer que fossem praticantes e que tivessem acesso ao Velho Testamento, mas eles foram avisados, né? E foram a toda pressa e acharam Maria, José e a criança deitada numa manjedoura, porque o anjo, né, foi o Gabriel, apareceu e disse: eu vou dar os sinais. É um casal que acabou de ter filho e a criança está enfaixada, enrolada, né, em ataduras e faixas, e está deitada numa manjedoura. E aí eles já foram meio guiados para lugares onde tinha manjedoura, né? Então é por isso que também isso aqui é um indicativo de que o nascimento do Cristo não ocorreu dia 25 de dezembro, porque os pastores ainda estão com rebanhos em lugar aberto, que conforme fosse a função do outono, então, agora já acabou de entrar a primavera para a gente que está no hemisfério norte. Para quem está no hemisfério sul, acabou de entrar o outono. Então as temperaturas lá vão começar a baixar. E era comum você diminuir o rebanho para deixar o rebanho com poucas unidades, só para ter leite e perpetuar, né? Ter os animais criarem, quer sejam cabras, quer sejam ovelhas, né? Como esse lado aí dali da Judéia e da Galileia são judeus, não era rebanho de porcos, mas também podia ser. E aí a maioria era ovelha, né? Porque a ovelha dá lã, eles faziam também roupa. E além de cordas também, tá? Com a lã também fazia outros instrumentos. Então, eles ainda estavam com o rebanho em céu aberto. Eu falei que na outra vez tinha umas grutas, uns apriscos, para quando você diminuía o rebanho, você guardava nesses lugares que são mais quentinhos, né? Que é justamente aonde Maria e José foram se abrigar. Não é porque quem fez as pinturas, a iconografia desse momento da família, da Sagrada Família, colocou em paiol, em celeiro, como era na Europa, né? Aquele estábulo, né? Só que não é. Aí é muito guardado em cavernas, tá? Então já teve pesquisa sobre isso e tem uma caverna que é apontada como sendo o lugar onde Maria deu à luz, e tem até o lugar lá, que é um lugar que eles mesmo confeccionavam, cavavam na rocha para botar comida quando você tinha o rebanho preso.
Então eles não estavam à mercê do tempo, mas não está frio ainda, né? Essa data, 25 de dezembro, ela é escolhida muito depois, porque é o equinócio de inverno, tá? Então, o que vai acontecer? Provavelmente, esse momento aí é alguma coisa ali entre o meio de outubro e o início de novembro, mais ou menos, que é quando a temperatura começa a cair e os rebanhos eram contingenciados. Então, eles estão narrando isso. E aí, quando os anjos se haviam retirado deles para o céu, você imagina o impacto disso, né? Não era uma coisa, imagina, hoje não é, imagina naquela época. O comum, os pastores estão lá de noite, aí aparece uma manifestação, né, luminosa, que é primeiramente do anjo Gabriel, mas depois aparecem os outros anjos. E aí o pastorino, ele narra muito engraçado, né, colocando esse momento, depois do impacto do encontro, né, de todos os pastores, apressam-se aí a Belém, a casa, né, era o impacto. Assim, como é que é? Ele narra, vamos ver aqui. Logo que a visão desaparece de seus olhos, dos pastores, uma verdadeira. Aí ele bota uma explicação. Logo que a visão desaparece de seus olhos, do arcanjo Gabriel, dando a notícia, e todos os anjos que aparecem depois cantando uma ode, né? Bem-vindo, né? Bendizendo a vinda do Salvador, uma verdadeira sessão espírita de materialização coletiva em pleno campo aberto, né? Os pastores, imagina, era uma coisa que inclusive narra que eles ficaram com temor, né? Porque não era comum você ver um espírito, quanto mais um monte. Foi uma materialização luminosa, mas eles não estão sabendo isso, né? Quando apareceu aquele monte de espíritos, eles falam: ih, gente, agora que a gente vai fazer a passagem, né? E aí eles foram lá, foram avisados, por isso que quando os anjos se haviam retirado deles para o céu, que é o que começa a nossa lição de hoje, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Então, esses não eram exatamente aqueles, né, judeus que estavam preparados, que sabiam da mensagem, que o Cristo estava por vir. Não, esse povo judeu esperava o Salvador, mas ele já esperava mais de 1000 anos. E eles não sabiam quando é que o Salvador vinha, né? E aí, aí já foram lá, procuraram. Todos os pastores souberam, né? E vendo isso, divulgaram. Todos os pastores, os que o souberam, admiravam-se das coisas que lhes foram referidas. Porém, Maria guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Eles narraram a Maria tudo o que aconteceu, né? Aí, quer vendo? E vendo isso, divulgaram o que se lhes havia dito a respeito desse menino. Então, o anjo, tudo que o anjo tinha falado para eles, né? Eles narraram: nós chegamos aqui porque o anjo foi lá buscar a gente e deu essa ideia. E aí, completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Então a gente vê, por um lado, eles eram judeus e faziam todos os preceitos que os judeus faziam, tá?
Eles atendiam. Então o menino recebeu o nome lá no 8º dia, e que é quando o menino é circuncidado. Mas o pastorino chama a atenção que há uma dúvida se Jesus foi circuncidado, porque Lucas, que entrevistou Maria, fala: completados 8 dias, para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Não diz que ele foi circuncidado. Eu entendo que sim, até porque eles eram bons judeus e faziam tudo. Lembra que o menino vai ser achado, vai se perder do pai, da mãe, e depois ele vai ser achado dentro da sinagoga conversando com os sacerdotes? É na festa das tendas, tá? Que era na festa judaica dos tabernáculos, entendeu? Então, eles atendiam as coisas. O próprio Maria estava, quando ela é consagrada a José, e José a ela estava nos esponsais, né? E ela estava no templo, consagrada ao templo. E ela, como é que chama? Foi dada em casamento pelo templo. Então, as pessoas que queriam se casar com Maria os homens colocaram seu cajado lá na porta do templo, e o do José é o que floresceu, né? Floresceu um lírio. E por isso que até o São José também é ligado a esse lírio, né? Que é o sinal que ele era escolhido. E então, eles estavam com suas vidas ligadas ao templo, porque é aquilo que eu estou falando é uma nacionalidade, é uma naturalidade, e é uma religião. Então, mesmo você é judeu, eu noto que eu conheço vários amigos judeus, mesmo eles não professando tudo, mas eles estão ligados, eles estão sabendo o que é um Shabá, eles com frequência atendem ao Shabá, principalmente se são novos, entendeu? Eles estão sabendo por que se come aquelas comidas do Shabá, né? Uma água feita um soro fisiológico, com um pouco de sal, a erva amarga, isso tudo tem uma ancestralidade, e você está celebrando. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, 40 dias, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, Jesus Cristo, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênio macho será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na lei do Senhor, um casal de rolas ou 2 pombinhos. Então, lembrando que em sendo da tribo de Levi, tá? E também a questão, na verdade são até 2 momentos, pagar o dote pelo menino Jesus, que não vai seguir no templo para ser sacerdote, e também o templo da purificação de Maria, né? Que depois de 40 dias ela está, vamos dizer, purificada da função maternal. Então ela também ia ao templo para fazer esse ritual, né? Essa marcação. Agora, é interessante a gente ver como eles são ligados ao templo. Então, não era importante que esse Salvador viesse de dentro do povo judeu. Porque, por exemplo, se ele viesse de outro lugar, seria uma outra religião. E aí está marcando bem que são 2 tempos dessa humanidade. São 2 tempos desse povo. São 2 tempos
desse momento, desse planeta. Então, tem uma religião que foi praticada, né, até a vinda do Salvador. Aí, assim, aquelas pessoas que deveriam receber o Salvador não o receberam, não o identificaram como tal, apesar dele fazer todos os sinais, né? E ele se apresentou e tudo, mas eles rejeitaram. Tanto é que essa religião continua até hoje. A contagem do tempo para ele é contínua. Eles estão comemorando, vão comemorar agora o ano 5.700 e não sei quanto, né? E uma parte, né, boa, grande, que são esses judeus que continuaram. Mas, na época, uma boa parte também reconheceu e começou a seguir Jesus, mesmo esses que, até principalmente, né, que não tinham uma relação muito grande com a religião, esses, então, ouviram a palavra e viram que tinha uma verdade e seguiram Jesus, tá? Então, agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, que nós vamos receber da mão dos nossos guias e protetores espirituais, e vocês façam essa conexão, e os espíritos da Falange de Francisco de Assis e da egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Então, nos coloquemos em posição de receber e sigamos mentalmente aqui esses mantras que eu vou ler. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta, que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar, com os nossos esforços,
os problemas que nos envolvem. Resignação positiva, sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Queremos agradecer a visita dessa equipe espiritual em nosso lar, que nós, Senhor, possamos ter sido beneficiados por essa visita, reenergizados e reharmonizados. Que nós possamos ter tido os nossos lares sanitizados, onde foram as energias que eram passíveis de serem reharmonizadas, possam ter sido, e aquelas outras que não possam ter sido encaminhadas para os lugares na Terra onde isso ocorre. Senhor, queremos mandar um quanto de energia para a transição planetária e queremos também mandar um quanto de energia para os líderes espirituais do nosso planeta e também um quanto de energia para os líderes materiais, que eles sejam muito envolvidos pela espiritualidade superior, para que possam tomar decisões acertadas. Um quanto de energia para a transição planetária, para essa humanidade encarnada e desencarnada. Senhor, vamos fazer agora 30 segundos de silêncio para que possamos colocar as nossas demandas e as nossas intenções. Pedir por aqueles irmãos nossos que dividem conosco o éon e que também estão necessitados. Senhor Jesus, dá-nos a permissão para encerrar o nosso culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana na paz do Cristo, graças a Deus.